Hora de entrevista importante para você acompanhar nessa noite. A gente conversa agora com a infectologista e epidemiologista, a Luana Araújo. Luana, boa noite, bem-vinda. Como eu adoro esse sorriso, é uma coisa de louco. Você me ouve bem? Já deu sorriso? Estou vendo e ouvindo que sim. Ô, Mona Lisa, eu já estava com saudade de você, achei que você tinha me abandonado, achei isso um absurdo. Jamais! Então, Já estava revendo a nossa relação, sabe, nesse ponto. Que coisa mais linda. Já que você falou, eu vou revelar. Quando te vejo em outro programa, mas me dá um ciúme, me dá uma dor no coração. Eu falo, não é possível? Não fica. Quem que conseguiu? A nossa relação é intocável. Maravilhosa. Aí sabe o que me falam? Não, ela só podia nesse horário. Eu falo, então tá bom. Mas vamos lá, minha querida, que ótima a nossa conexão para a gente sempre aprofundar o que é fundamental. Quero muito te ouvir, pedir você, para a gente entender melhor essa história toda de dose de reforço e dar o recado correto, né? A mensagem correta. Como é que essa dose, então, de reforço, Luana, para todos nós aqui, brasileiros acima de 18 anos, pode nos defender do que a gente está vendo agora, do que acabamos de noticiar, por exemplo, na Alemanha, que está com recorde de casos. Isso recorde desde o começo da pandemia, uma situação que, segundo a primeira-ministra Angela Merkel, é dramática. Luana? Pois é, Mona Lisa, eu acho que para a gente falar sobre o que vai acontecer aqui, a gente precisa entender o que está acontecendo lá. Então, eu queria rapidamente falar sobre isso para as pessoas de casa, né? Esses países começaram a vacinar muito antes da gente e existe, sim, uma queda na produção e na proteção conferida pelos anticorpos ao longo do tempo com relação à Covid-19, aliás, com relação a toda e qualquer doença com a qual a gente é, né, imunizado. Então, essa diminuição da proteção que vai acontecendo aos poucos, ela vai deixando pessoas um pouco mais vulneráveis. Isso associado a uma taxa, né, uma proporção de população vacinada relativamente baixa, que é o que acontece na Alemanha hoje, em torno de 68%, e também de uma imunização insuficiente na faixa etária mais jovem, que é quem mais circula, deixa essa situação que a gente está vendo acontecer na Alemanha, na Áustria e em outros países. O Brasil não está exatamente longe disso. A gente tem aí uma cobertura em torno de 60%, uma cobertura total, enquanto a Alemanha tem aí seus 68%. A diferença é que a gente começou mais tarde e continua crescendo. Então, para que a gente então reforça a imunização das pessoas? Para que a gente não deixe cair essa média de proteção de anticorpos enquanto a gente ainda tem outros buracos, né, nessa luta contra a pandemia. Então, se a gente conseguir manter essa proteção média mais alta, a gente tende a não passar pelos mesmos problemas que eles estão passando. Daí a antecipação desse reforço e a necessidade de agora estender isso para além daquelas pessoas imunocomprometidas para toda a população acima de 18 anos. O timing da decisão, o que você achou do timing da decisão do Ministério da Saúde? Eu acho que a gente precisa, mais do que o timing, a gente precisa compreender a extensão da perna que a gente tem para dar esses passos. Sim. Porque a gente ainda precisa completar o esquema vacinal de muita gente. A gente está falando aí em torno de 100 milhões de pessoas, quase, com uma vacinação insuficiente. E aí já começando terceira dose nessas outras pessoas já vacinadas. Então, enquanto a gente faz isso, a gente tem que levar em paralelo a completude da vacinação dessas que ainda não estão, mais a vacinação das crianças e aí entender se isso não é só uma medida popularesca, mas sim algo que a gente consegue fazer sem problema nenhum para produzir uma melhor proteção para todo mundo. Sim, Luana, todas as vezes em que eu converso com alguém sobre o nosso contexto, a coisa muito positiva, o aspecto muito positivo da pandemia, se é que a gente pode achar algum, é que apesar de toda a desinformação e até das campanhas contra, o brasileiro sim quis a vacina, isso é espetacular, né? Você acabou de dar o número da vacinação da Alemanha, a gente vê que há vontade, a disponibilidade dos brasileiros de se vacinarem. Mas a gente ainda tem uma situação de muita gente que ainda não foi atrás da segunda dose, esqueceu, está atrasado, não conseguiu. Por que é tão importante a imunização completa, Luana?
Eu vou começar pelo final. É Por favor. importantíssima a imunização completa, porque a gente sabe que hoje o vírus quase que procura, Mona Lisa, por quem não está vacinado ou quem está vacinado parcialmente. São essas as pessoas que, mais do que adoecerem da Covid, tendem a adoecer de forma grave, precisar de hospitalização, sobrecarregar o sistema de saúde e, eventualmente, ir a óbito, que é o que a gente está vendo acontecer nesses outros países. Sim. O que acontece é que a gente deixou praticamente nesses 2 anos toda a condução positiva da pandemia nos ombros da população. Essa grande vantagem que a gente tem vacinal é porque é cultural do brasileiro se vacinar e o brasileiro procurou isso. A gente não pode acreditar isso a uma política de saúde pública que tenha incentivado a vacinação ou esclarecido a população sobre o processo vacinal da Covid. Isso a gente sabe que não aconteceu. Então, a gente tem que dar parabéns para o povo brasileiro que está fazendo a parte dele. Sem dúvida. Luana, quando você falou na primeira resposta sobre a baixa da imunidade que vai acontecendo, li muita coisa e não sei se o que eu li é verdade ou é bobagem, tem muita fake news, infelizmente, ainda. O que esse aspecto, então, da queda da imunidade tem a ver com o desenvolvimento rápido das vacinas contra a Covid? Tem algo a ver ou ainda não há resposta para essa questão específica? Não tem nada a ver, não. O que acontece é que a nossa resposta imunológica, ela se dá em 2 grandes braços. Um braço celular, né, que são as células de defesa da gente, que reconhecem esse corpo estranho, esse bicho esquisito que entrou e alertam todo o sistema imunológico, incluindo aquelas células que vão produzir os anticorpos, que é a outra grande parte da nossa imunidade. Então, a gente trabalha com esses 2 grandes braços. O que acontece é que a gente mantém aquele exército com a memória daquele inimigo que ele encontrou, mas a gente não o deixa o tempo inteiro mobilizado para lidar com todos os inimigos com os quais ele lida todos os dias. Então, existe uma natural queda dessa mobilização mais ostensiva do sistema imunológico com essa queda gradual dos anticorpos, mas a memória da gente fica. Tanto é que a gente precisa de um reforço só para voltar a produzir uma quantidade de anticorpos grandes para isso. Mas isso é um produto natural, é como a gente funciona, não tem absolutamente nada a ver com a vacina, com a qualidade da vacina, com a tecnologia que a vacina utilizou. Isso é fisiologia pura. Tá vendo porque eu adoro conversar com você? Pronto, esclarecido. Devia ter conversado antes para tirar aqui, ó. Olha aí. Devia. Ô, Luana, e a questão da vacina da Janssen? Que quando veio a informação, uma dose só é suficiente, mas a gente está vendo agora que não é assim. Especificamente, o que a gente tem que saber sobre essa vacinação? A beleza da ciência, Mona Lisa, é que a gente vai lidando com os dados e vai podendo aprender com eles e assim proteger melhor as pessoas. Então, o que se sabia lá no começo era que uma dose talvez equivalesse em proteção e em tempo, né, a duração dessa proteção, uma dose da Janssen talvez fosse equivalente às outras que a gente tinha de dose dupla. O que os dados mostram hoje é que não é bem assim. Então, esse esquema de dose única provavelmente se torna, a partir de agora, um esquema de dose dupla para a Janssen também. Então, o que as pessoas aqui no Brasil precisam saber é que, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a orientação nesse momento é que quem tomou a vacina da Janssen, 2 meses depois, a partir de, melhor dizendo, 2 meses depois da primeira dose, precisa tomar uma segunda dose. No Brasil, essa segunda dose é de Janssen. Nos Estados Unidos, pode ser Janssen, Pfizer, Moderna, essa é a orientação deles. Aqui, para a gente, a segunda seria a de Janssen, e a partir daí ela entra nesse ciclo de reforços, como está acontecendo com as outras vacinas. E é por isso que se fala, então, a partir da segunda, 5 meses depois da segunda, fazer um outro reforço, que no caso seria com Pfizer, para a gente conseguir aquela proteção heteróloga, né? Usando tecnologias diferentes, estímulos diferentes para proteger melhor o corpo da gente. Então, a ideia de quem tomou Janssen é: você fez a primeira dose sua, independente de quando você tomou, se tem mais de 2 meses, vai fazer a segunda da Janssen no Brasil, 5 meses depois parte para o reforço. Maravilhosa. Ó, vem mais conversar comigo. Acha agenda para a noite conversar comigo. Faz toda a diferença esse papo. Muito obrigada. Sinta-se abraçada, beijada, acolhida sempre. Um beijo, Luana. Muito até obrigada, a próxima. Querida. Um beijo. Você faz meu final de semana mais feliz. Então, eu agradeço muito. A gente se vê em breve, assim eu espero. Eu tô doida para um dia você estar aqui nessa bancada ao meu lado para a gente conversar muito mais. Obrigada, cuide-se sempre, venha sempre aqui. Obrigada.